Você acredita em máquina de fazer dinheiro? E não, eu não estou falando da Casa da Moeda não, hein? Você já ouviu falar no 15 em 1 no mundo dos investimentos? E sabe o que significa isso? E se eu te disser que existe um caminho mais eficiente do que as finanças tradicionais, onde o seu dinheiro te dá um retorno de outro mundo? Esse mundo paralelo é o das criptomoedas. Ficou interessado? Fala, investidor! Eu sou o Guilherme Serra, especialista em criptomoedas e investimentos, e te levo a fazer um 15 em 1 no mundo cripto. Ainda não sabe o que é um 15 em 1? Então fica comigo, se inscreva no meu canal do YouTube, me siga no Instagram e na página do Facebook, porque eu vou te ajudar a ganhar dinheiro de verdade nesse mercado. Hoje eu vou revelar tudo o que sei e fiz para alcançar o meu primeiro 15 em 1. Para você que está me conhecendo agora, vai ser um novo mundo, um mundo ainda pouco explorado. E aqueles que não se aventuram, mas entram com fundamentos e bases, esses realmente conseguem descobrir a galinha dos ovos de ouro. Isso que eu estou falando pode parecer muito bom para ser verdade, não é? Mas Guilherme, existe mesmo esse mundo? E se eu entrar nele, eu vou realmente aumentar o meu patrimônio? Sim, ele existe. E eu não só vou te provar, mas eu vou te ajudar a fazer o seu primeiro 15 em 1, assim como eu fiz. Agora, se você já me segue há mais tempo, já deve ter me ouvido falar sobre o 15 em 1. Muitas vezes eu falei sobre esse método. O fato é que, até então, eu nunca revelei os detalhes de como eu fiz, os cuidados que tomei, a estratégia que eu utilizei, e nesse vídeo eu vou te entregar tudo, de graça. Mas Guilherme, realmente eu percebi que você fala sobre um 15 em 1 em quase todos os seus vídeos, mas nunca me explicou como. É verdade, em vários dos meus vídeos eu já abordei sobre ativos que fiz um 15 em 1, mas hoje você vai descobrir o caminho que trilhei para chegar lá. É como andar de bicicleta. Uma vez que você aprende o caminho com alguém que sabe andar, nunca mais você desaprende. Só precisa aprender a andar em terrenos irregulares, a fazer curvas com devidos cuidados, enfim. Você pode até cair algumas vezes no início e isso faz parte do seu aprendizado. Mas quanto você mais anda, mais seguro você fica, mais confiante também. E se surgir algum fator externo para desestabilizar, você não pode estar sem os seus equipamentos de proteção para evitar problemas ainda mais graves. Esse é o mais legal de tudo, você consegue ser o protagonista do seu destino e evitar problemas maiores. Hoje nós estamos vivendo em um mundo muito farto na internet. O que mais há por aí são textos, promessas, conteúdos e seja mais o que for, exposto através de vídeos, imagens e palavras. Cuidado com quem você vai aprender a andar de bicicleta. Cuidado com os que falam muito e não praticam nada. Falar, até papagaio fala, mas papagaio não sabe andar de bicicleta. Eu tenho certeza que você até gosta de ouvir desses papagaios da internet, palavras confortáveis para o seu objetivo, mas muito provavelmente acaba ficando em dúvidas e inseguro muitas vezes para entrar nesse mundo. Será que o que esse cara está falando é verdade? Será que ele já ganhou dinheiro mesmo ou só vive de promessas infundadas? Escolha aprender a andar de bicicleta com quem sabe de verdade e vai te ensinar com mais eficácia e mais eficiência. Esse é o meu objetivo com você. Nesse vídeo eu não vou só falar, mas eu vou te mostrar provas do que eu fiz, como faço e como continuarei fazendo. E te ajudo a fazer o seu primeiro 15 em 1. Então vem comigo. Bem-vindo ao meu mundo, o mundo das criptomoedas. E nesse mundo você vai realmente aprender a andar. Só gostaria de lembrar algo que sempre repito. Esse vídeo não configura uma recomendação de compra ou de venda de criptomoedas. Eu vou abordar sobre criptomoedas reais nesse vídeo, mas observe que eu não recomendo em nenhum momento nenhum movimento específico de compra ou de venda com essa moeda específica. Também não irei te prometer nada que eu não conheça, não tenha feito ou não possa te entregar nesse vídeo. Mas investidor, por que eu reforço que você precisa ficar atento ao que te propõe nos meios digitais? Porque, principalmente no universo cripto, há poucos especialistas de fato nesse mercado da galinha dos ovos de ouro. Acredito que os meios digitais são sensacionais para popularizar o acesso à informação, mas existem lobos em pele de cordeiro espalhados por aí. Em alguns casos isso ocorre por alguma ingenuidade, enquanto há outros casos em que existe de fato má fé.
Quando eu me refiro à ingenuidade, é mais no sentido de falarem algo para você com a legítima confiança de que sabem, mas na verdade não sabem. Para esses casos eu deixo uma reflexão que eu levo para a vida. Existem 3 fases do aprendizado. A primeira, você não sabe o que você não sabe. A segunda, você sabe o que você não sabe. E a terceira, você sabe o que você sabe. Somente na terceira fase você realmente tem o domínio de que você já sabe. E o ser humano só chega a essa última fase após passar pelas outras 2. Mas muitas vezes quem se propõe a influenciar pessoas não consegue ter essa noção exata. Pular etapas pode representar um problema gravíssimo, tanto para esse influencer quanto para quem está ouvindo. Por isso você deve estar atento, buscar a crítica e ter algum ceticismo quanto a isso. Busque fazer questionamentos estratégicos, assim como observar se esse influenciador possui coerência no que está falando e defendendo. Já os que fazem por má fé também representam o risco. São até piores em muitos dos casos, porque se eles ainda estão vivos, significa que eles estão sendo convincentes de alguma forma. Justamente por isso, a prova do que é falado e dos resultados pode te ajudar a identificar esses perfis. Além dos mesmos alertas que eu já falei sobre quem acaba fazendo alguma coisa por ingenuidade, como buscar a coerência e saber fazer questionamentos. Mas como eu falava, além disso acontecer com certa frequência no mundo financeiro, especificamente o mundo cripto pode abrir mais brechas por ser uma área ainda mais nova. Voltando à reflexão que eu mencionei anteriormente, qual desses 3 tipos de pessoa você quer ser? Aquele que não sabe, aquele que não sabe, ou aquele que sabe que sabe? A escolha é sua. E se você escolheu ser o que sabe, precisa aprender com quem sabe. Além de eu te mostrar que no mundo cripto você tem a oportunidade de fazer um 15 em 1, ou seja, multiplicar o patrimônio investido em 15 vezes durante o período de 1 ano, eu vou falar sobre o caso específico de uma criptomoeda e as teses que me fizeram fazer o meu primeiro 15 em 1. Eu vou te mostrar qual foi o momento certo e por que eu resolvi sair, observando o que acontecia com a plataforma, e isso, no final das contas, acabou me poupando de cair de bicicleta. E você ainda vai se surpreender com o que aconteceu com aquela criptomoeda que me deu meu primeiro 15 em 1 depois que eu saí. Será que você já sabe qual criptomoeda eu estou me referindo? Eu quero que você escreva aqui nos comentários. Aproveita e também deixa um like, pois isso me incentiva a continuar compartilhando ainda mais o meu conhecimento com você. Bom, no meu vídeo titulado Investir em criptomoedas é seguro? Quais são os riscos e como evitá-los? Saiba as práticas seguras. Eu compartilhei com você sobre o método que eu desenvolvi para investir no mundo cripto, que eu batizei de Dose de Cash. Eu desenvolvi esse método ao longo do tempo e com a minha experiência no campo de batalha. E como eu disse, tudo que eu falo por aqui é o que eu realmente faço. A noção de diversificação, que é a ideia base do método Dose de Cash, foi adquirida durante as minhas aulas do MBA. Antes eu já lia sobre, mas o embasamento adequado me fez progredir ainda mais nessa questão. Se você ainda não viu esse vídeo, onde eu falo do meu método, também falo sobre a segurança no mundo cripto, focando na segurança para a alocação de investimentos, clique aqui para poder assistir depois também. Eu vou te contar uma experiência sobre um investimento que eu fiz que me ajudou a refletir sobre a diversificação. Eu comecei a fazer os meus investimentos aos 20 anos, ainda na renda fixa. E fiquei por um bom tempo na renda fixa, afinal o Brasil tinha juros altos naquela época e isso me rendia dinheiro sem muito risco. Não investia nem em ações nem em criptomoedas. Aliás, o mundo cripto ainda era muito embrionário, ele se resumia basicamente ao Bitcoin e havia muita insegurança. Mas depois de um tempo eu tive alguns reforços na prática de tudo que eu já via na teoria, como por exemplo o episódio Joesley Gate. Você se lembra o que foi isso em 2017? Se não se lembra, eu vou te refrescar a memória. Foi uma escuta de uma ligação feita por Joesley Batista, da JBS, para o ex-presidente brasileiro, que se tornou pública. E o que aconteceu? No dia seguinte, a bolsa literalmente despencou. Tá certo que depois de algum tempo, a bolsa voltou a subir por causa de alguns outros fatores. Afinal, o cenário seguinte foi mais positivo do que o que parecia naquele momento da ligação. Mas na época, o que aconteceu poderia ter mudado bastante os rumos do Brasil. Eu já era um investidor em renda variável e de forma bem diversificada, mas depois daquele escândalo polêmico, os próximos meses foram positivos para os investimentos com a própria bolsa. No ano seguinte aconteceu um episódio raro, que foi a greve dos caminhoneiros, que gerou uma paralisação na economia brasileira, fazendo com que as empresas brasileiras caíssem bastante na bolsa de valores também.
Pouco antes eu tinha renda fixa e renda variável na carteira. Eu já estava diversificado, mas com uma carteira mais arrojada do que no ano anterior do Joesley Gate. Antes da greve eu pensava, poxa, se eu tivesse ainda mais ações na carteira eu estaria ganhando mais dinheiro. Mas no momento que chegou a greve, eu vi as ações caindo muito. A Petrobras caiu em torno de 40%, por exemplo. A bolsa chegou a cair em torno de 10%. Foi quando eu olhei e pensei, ainda bem que eu tenho diversificação na carteira. Obrigado, renda fixa. E quando eu comecei também no mundo cripto, eu já tinha noção dos riscos e coloquei menor parte do meu dinheiro, seguindo o meu método 12 de cash. Quando eu revelar qual foi a criptomoeda que eu fiz o meu primeiro 15 em 1, eu vou especificar ainda mais como eu fiz essa escolha. Aliás, eu estou me lembrando aqui que eu já postei um vídeo falando sobre esse investimento no meu Instagram. Se você ainda não me segue, me acha lá. Você pode estar pensando nesse momento, mas Guilherme, é muito difícil acompanhar esse mundo cripto? Eu não tenho muito tempo. Bom, na verdade, quando se tem as ferramentas adequadas para acompanhar o mercado, o tempo ele acaba sendo bastante otimizado. Justamente por isso eu falo da Track Crypto, que é uma planilha automatizada com milhares de criptomoedas, todas ali na sua frente, atualizadas somente com um clique. Eu me recordo que já ouvi uma vez de um seguidor, Guilherme, para você é fácil porque você tem MBA e começou a investir com 20 anos de idade. Eu estou começando agora, eu acho que esse mundo de criptomoedas não é para mim. No mundo inteiro nós conseguimos verificar pessoas que chegam ao sucesso em diversas faixas etárias, em diversas áreas. Por exemplo, o Ray Kroc conseguiu ganhar muito dinheiro com o McDonald's somente quando ele já tinha os seus cabelos brancos. A reflexão é que nunca é tarde para chegar ao sucesso. E no que se refere ao MBA, isso é uma solução para você. Afinal, eu compartilho o que eu aprendi no meu MBA e na minha jornada de investidor justamente com você. E ainda te ajuda a poupar dinheiro, pois cursos como esse custam mais de 30 mil reais e eu compartilho tudo com você de graça, tudo mesmo que eu aprendi. Eu sei que você está pensando que eu falo que o futuro não é igual ao passado, por isso não adianta eu somente compartilhar o que aconteceu com essa moeda. Mas o ponto aqui não é você olhar só o que aconteceu com essa moeda e ir no mesmo ativo ou algo do tipo. O ponto aqui é compartilhar a experiência com os devidos detalhes que embasaram aquela decisão. Também vai lembrar que no vídeo que eu falo sobre as categorias, eu já disse que a categoria dessa criptomoeda está enfrentando alguns desafios. Você se lembra qual categoria mais está enfrentando desafios? Acho que lembra, hein? Não? Bom, se você não lembra, você pode conferir também nesse vídeo que eu vou deixar aqui para você. Saiba tudo o que aconteceu e que está acontecendo com as categorias de criptomoedas, clicando aqui no link que eu deixo aqui na tela. E além do que eu já falei sobre influencers, aproveitando também que eu já toquei no tema nesse vídeo, eu dou um outro alerta para você. Não perca os seus valores ou abandone os seus métodos no mundo financeiro. Quando eu me refiro a métodos, são exatamente os mesmos que eu faço, mas isso é sempre uma escolha do investidor. Só que o risco é muito maior se não houver responsabilidade e bons métodos. E o pior de tudo, você precisa tomar cuidado com quem você fala sobre investimentos. Até mesmo no meu MBA eu ouvi algumas histórias contraditórias. Era caso do investidor comprar uma criptomoeda ou empresa, depois ela caía, ele dizia que não tinha mais na carteira. Depois ela voltava a subir, ele dizia que aproveitou a alta e ganhou muito dinheiro. No mínimo contraditório, né? Sem falar que ninguém admite perda. Eu mesmo já tive erro como investidor. Já vendi uma empresa na época no desespero da greve dos caminhoneiros. Estava diversificado, sim, mas eu vendi as ações da Petrobras com uma perda de 20% mais ou menos. E como eu já disse antes aqui nesse vídeo, ela chegou a cair mais. Ela chegou a cair 40%, mas eu vendi um pouco antes disso. E o cenário negativo que eu imaginei e vendi justamente por isso, acabou não acontecendo e a empresa se recuperou. Faz parte. Mas olha, ninguém fala de derrotas, ou pelo menos quase ninguém. E o grande perigo disso tudo é você entrar numa competição, querer mentir para bater de frente, ou então querer comprar mais ativos arriscados para ter resultados melhores. E é aquilo que eu falo, o risco é muito maior, o problema também pode ser muito maior. Seja qual for o motivo, cuidado para não se influenciar e perder os seus valores de investidor. Eu tomo bastante cuidado com isso e quero tocar nesse ponto justamente para te ajudar a observar isso também. Mas enfim, agora vamos para a aula? Vamos falar sobre o meu investimento no Axie Infinity, que é o token AXS. Opa, já falei a moeda, mas era para falar mesmo, né? Bora lá. Esse 15 em 1 teve alguns aspectos e detalhes que eu quero compartilhar com você. Por isso eu decidi fazer esse vídeo.
E a história dele teve início em abril de 2021. Eu já investia e gostava do mercado cripto. Eu já possuía criptomoedas antes dessa data, mas essa data foi marcante justamente porque eu comecei a monitorar essa companhia, né? Essa criptomoeda, perdão. Naquele momento, como eu já compartilhei, eu dedicava bastante tempo e gostava também de entender bastante as teses. Eu ainda não tinha a Track Crypto exatamente, então o trabalho era um pouco mais desafiador. Mas, por exemplo, eu já tinha o Trademap, eu já usava esse aplicativo que é fundamental e eu uso até hoje. Mas, Guilherme, por que ele é fundamental, afinal? Porque é um aplicativo que centraliza as informações dos principais veículos de notícias do mercado. Ele contém as principais fontes de informação dos diferentes tipos de mercado. Como eu invisto em diversos mercados, eu leio sobre tudo. Mas aqui, para o nosso 15 em 1, você pode filtrar somente os ativos cripto, né? As criptomoedas. Mas apesar de ler sobre tudo, eu sou de fato apaixonado pelo mundo cripto, ainda mais por entender o potencial desse mundo, tanto para a sociedade, com mais inovação e descentralização, quanto para a capacidade de multiplicação do dinheiro através dos investimentos. O Trademap tem notícias, fatos e indicadores importantes. E nesse sentido, você pode estar sempre por dentro das notícias em tempo real. Por isso eu falo desse aplicativo. Não se esqueça que para qualquer notícia ou análise que você observar no Trademap, eu estou aqui para ajudar você, porque muitas vezes as notícias não trazem os potenciais impactos ou talvez você goste de ouvir mais de uma visão. Você, como investidor, também deve se atentar ao fato de que existem muitos ruídos no mercado. Esses você deve descartar totalmente. Os ruídos são notícias vazias ou opiniões que não têm nenhum fato embasando. Aquele barulho que você ouve, mas não vai mudar em nada a sua direção até o seu objetivo final. Pelo menos deve ser assim, né? É como se viesse um vento leve na sua direção enquanto você anda com a sua bicicleta. Faz sentido você sair da bicicleta somente por isso? Nesse sentido, você deve se atentar aos conteúdos que possuem fatos embasando, que são realmente os sinais. Os sinais, sim, você deve estar atento. Os sinais têm potencial de te mostrar que você realmente não deve progredir por essa via. É claro, você pode ignorar o sinal e avançar, mas já sabe que as chances de acidente aumentam drasticamente caso você avance o sinal, né? Mas voltando, naquele momento eu começava a ler sobre o surgimento de uma categoria que já estava começando a se destacar também. Daí eu pesquisei no Google sobre, além de pesquisar também no Trademap. Foi nesse momento então que eu encontrei esse ativo aqui, o Axie Infinity, que é o token AXS. Esse foi um dos ativos que começaram a se destacar na categoria Play to Earn. Para quem não sabe ainda o que é um ativo é como se fosse um bem que você compra, ele tem poder de se valorizar ou não. Aqui eu me refiro a essa criptomoeda como um ativo. Mas quando eu cheguei ao Axie Infinity eu pensei, compro? Será que vale a pena? Porque apesar de ser alguma coisa nova, diferente, eu ainda precisava pesquisar um pouco mais no detalhe. E aí eu pensava, olha, parece interessante um jogo que paga para os usuários jogarem. Ele está na categoria Play to Earn. Eu observei também que, além de estar na categoria Play to Earn, ele também tinha NFTs, né? Que, enfim, os NFTs eram os Axies, que são bonequinhos parecidos com Pokémon. Eu mostro aqui na tela para você. Você achou parecido com Pokémon? Eu sei que talvez você já conheça a plataforma do game, mas eu vou te contar o que aconteceu ao longo do tempo, como me chamou a atenção, o que eu fiz, quando eu comprei, por que eu comprei, quando eu vendi, por que eu vendi e o que aconteceu depois que eu vendi. Um ponto curioso é que em alguns países esse jogo já estava começando a ganhar uma relevância. Por exemplo, na Venezuela, eu vi notícias de que estavam vendendo as suas próprias casas para montar times de Axies. É uma loucura, uma responsabilidade? Isso acontecia porque o Axie Infinity pagava em SLP. SLP é a moeda do jogo, né? Do Axie Infinity. Quando eu observei, o SLP estava valendo em torno de 30 centavos de dólar, que era aproximadamente R$1,50. Ele também pagava os usuários em torno de 150 moedas por dia. Isso representava ao dia um valor de 45 dólares. O que, multiplicando por 30, chegava a uma remuneração de 1.350 dólares, que, traduzindo para reais, era igual a
7.020. Esse valor aqui, os 1.350 dólares, representava mais de 385 vezes o salário mínimo que era pago na Venezuela naquele momento, que era de 3 dólares e 50 centavos. Então estava explicado por que estavam fazendo aquele movimento arriscado. Nesse momento, então, estava explicado por que eles estavam fazendo aquilo. Arriscado? Talvez, mas era uma esperança para um país que vive em recessão há muitos anos e com perda de renda também. Eu não digo que é o certo, até porque, de acordo com o método Dose de Cash que eu desenvolvi, isso acabava representando um risco muito elevado. Mas ainda que eu não concorde, eu entendi que era uma questão de desespero. Bom, enfim, cada povo com a sua realidade, o que vale é a gente adotar os métodos corretos para não correr o risco de falir no meio do caminho. E uma curiosidade, esse valor aqui de R$ 7.020 era se o usuário tivesse apenas uma conta, mas ele podia ter mais de uma conta também. Nesse momento você deve estar pensando, bom, ele sabe um monte de coisa sobre isso, ele devia jogar? Não, eu não jogava. Até porque quando eu fui pesquisar sobre o game, eu percebi que você tinha que dedicar muito tempo, em torno de 3 a 4 horas por dia. 3 a 4 horas por dia. Esse era o tempo para você conseguir pegar essas 150 moedas por dia. Então, realmente, você tinha que ter uma dedicação ali para conseguir ter esse ganho financeiro. Olha, mas para alguns casos as pessoas podem até pensar, bom, dependendo, você pode fazer várias contas e ganhar dinheiro. Pode ser, mas e o risco envolvido nisso? Bom, então eu decidi continuar a minha pesquisa e eu vou falar para vocês agora qual foi o resultado da minha pesquisa. Eu observei também que você tinha que fazer um investimento inicial. Esse investimento ele representava mais ou menos R$ 8.100, né? Esse é o investimento. O investimento de R$ 8.100. Então você junta o fato de investir R$ 8.100, dedicar 3 horas ou 4 horas por dia. Você pode fazer isso, né? Você pode sair de tudo, fazer várias contas e ficar dedicando o dia inteiro. Podia, mas o risco, né, e a chance de dar errado no mundo novo existia. Então, eu continuei a pesquisa para olhar de uma outra ótica. A outra ótica era justamente como investidor. Mas ainda assim, o principal fator mesmo foi o tempo, né? O tempo, apesar do investimento, né, numa plataforma, enfim, desconhecida, eu acho que o tempo ainda foi mais preponderante. E só uma curiosidade, esse investimento aqui é porque você tinha que comprar 3 Exes, o Ex custava mais ou menos R$ 2.700 naquela época, tá? E aí, já dentro da realidade como investidor, eu percebi que o Ex tinha, além do AXS, ele tinha o SLP, né, como eu já revelei para vocês. Mas afinal, qual era a diferença do SLP para o AXS? Eu já adiantei um pouco aqui, mas o SLP era a moeda de remuneração para quem jogava, enquanto o AXS era uma forma de você se expor à plataforma. Você capturaria qualquer potencial valorização ou popularização do game, então é uma ótica diferente. Uma é como investidor, é como se você comprasse a empresa, e o outro é como se você fosse um trabalhador da empresa. E aí, olhando esses números todos, vendo esse novo mundo, ainda assim ficou uma coisa que marcou a minha cabeça, que era a sustentabilidade da plataforma nessa lógica de jogar e ganhar dinheiro com o jogo. E aí, pesquisando um pouco mais, eu observei que tinha o ganho de dinheiro e esse dinheiro ganho também tinha alguma aplicabilidade. Os usuários podiam comprar terrenos ou comprar novos bonecos, né? Então tinha uma forma de você ganhar dinheiro e de você gastar dinheiro. Mas ainda assim paravam as dúvidas no ar, porque qual o volume disso? O volume de geração de dinheiro é maior do que o volume de potenciais gastos? E a preocupação é justamente porque eu sempre estudei isso, né? Então é como os governos fazem, né? Quando fazem de forma equivocada. Eles acabam emitindo de forma exagerada, né, uma moeda sem aumentar a produtividade, ou seja, o aumento de produtos na economia. Então, se isso acontece, há uma perda de poder de compra, né, e uma consequente desvalorização da moeda. Eu lembro que eu aprendi isso tanto na minha faculdade quanto nos 2 MBAs que eu fiz. Então, eu não poderia deixar de observar esse ponto aqui também na plataforma. Ainda que era mais desafiador, né, o mundo digital, mas eu estava atento a isso. Bom, mas de qualquer forma eu prossegui na minha análise, na minha pesquisa. Dentre o SLP e o AXS, eu vi que o AXS fazia mais sentido, mas eu ainda não compraria antes de eu calcular o CryptoScore. Se você ainda não sabe, o CryptoScore é uma ferramenta que eu desenvolvi
Vou escrever aqui, ó, Crypto Score. Bom, mas como eu estava dizendo, para quem ainda não sabe, fui eu que desenvolvi a CryptoScore. Não existe nada igual a isso ao mercado. Foi algo que eu pensei para calcular a viabilidade, né, de um projeto cripto. Você pega a atratividade e o risco de um projeto a partir de alguns fatores. Você pesquisa os fatores, preenche. E se você já é um aluno meu, você já sabe mais ou menos do que eu estou falando, né? Você pode desconsiderar essa parte, mas você acaba preenchendo esses valores, esses fatores, e isso vai gerando um score de atratividade e de risco e o consequente CryptoScore também. E essa explicação foi justamente para quem ainda não é meu aluno, né? Quem ainda não conhece a CryptoScore. Então eu resolvi calcular o CryptoScore do Axie Infinity e eu cheguei a esses números aqui. O CryptoScore foi de 1,39. Isso representava compra. Por quê? Porque quando o CryptoScore é acima de 1, é maior do que 1, isso é compra. E como eu cheguei a isso, né? O score de atratividade, ele foi de 61, enquanto que o de risco foi de 43,8. A relação atratividade e risco estava bastante convidativa. Então eu decidi comprar o Axie Infinity. E aí, para ilustrar para você os movimentos de compra, vou até passar aqui um quadro, para a gente ficar com um quadro novinho e fazer a análise juntos. Então, aqui eu vou entrar em valores, né? Valores de compra, enfim, todos os valores registrados na plataforma. A data exata que eu decidi fazer a compra da criptomoeda foi no dia 22 de abril de 2021, ao meio-dia e 22. Vou deixar até o print da nota fiscal aqui para poder embasar o que eu estou falando, mas eu vou rascunhar aqui também os valores que eu utilizei, tanto para compra quanto para venda, e como é que foi a minha operação. Eu comprei o Axie Infinity, na época ele não negociava ainda em reais, né? Ele só negociava em Bitcoin. Então eu tive que comprar o Bitcoin, né? Eu já tinha um pouco de Bitcoin, né, antes, e eu decidi até comprar um pouco mais. E aí o valor que eu comprei, depois de eu ter comprado o Bitcoin, eu comprei o Axie Infinity por esse valor aqui, em relação ao Bitcoin. Um Axie Infinity representava isso em relação ao Bitcoin. Tá? É assim mesmo, no mercado cripto existem muitas vírgulas e números quebrados, então você que já está acostumado, tudo bem. Quem ainda não está acostumado, aqui eu já familiarizo para você que existe muito esses números quebrados e com muitas casas decimais. Mas enfim, depois que eu decidi comprar e eu fiz a compra por esse preço aqui, o Axie Infinity tinha umas oscilações no mercado, né? Sempre com tendência positiva, mas natural ter oscilações. O mercado da categoria Play to Earn estava ganhando novos games, mais pessoas procurando. Então isso estava sendo positivo para o Axie Infinity. Ele era o líder de mercado dessa categoria, mas precisava de um investimento maior do que em alguns outros, como eu falei. Por isso, em alguns outros games, isso acabava sendo um fator mais acessível do que no Axie Infinity. Ainda que não seja tão alto assim o investimento, tinham outros que eram muito mais baratos. Mas ali, o Axie Infinity, mesmo assim, já tinha se valorizado bastante. E os outros games que surgiram, depois de algum tempo, muitos despencaram, caíram a praticamente zero. Como eu já falei no vídeo, né, que eu falo das categorias, e esses games não duraram muito tempo. Já o Axie Infinity ele continua até hoje, mas teve muitos desafios que eu vou continuar falando aqui com você, inclusive que culminou na minha decisão de sair do Axie Infinity. Também vou falar a data, também vou deixar a nota fiscal, então fica aqui que você vai ver tudo embasado mesmo. Eu falo que aqui tudo que eu compartilho com você é de fato o que eu pratico. Mas o fato é que, apesar da valorização do Axie Infinity, a gente observava que o SLP estava caindo bastante. Então eu voltei a ter aquele alerta para a economia da plataforma, né? Que me deixou ainda mais com um sinal de atenção no começo e agora estava voltando a ficar no alerta, porque o SLP estava caindo. O SLP é a moeda que paga para os usuários jogarem. Então o SLP, ele saiu de... vou botar aqui, SLP, ele saiu de os 30 centavos que você já viu, ele passou a valer 15 centavos de dólar. Ou seja, estava pagando bem menos nesse novo cenário, né? Metade daquele valor original. Isso mais ou menos em agosto do ano passado. E aí, né, com isso, com essa queda do SLP, os desenvolvedores começaram a propor algumas mudanças. E a primeira delas foi uma redução, em que agora o SLP, os usuários ganhavam, ao invés de ganhar 150 SLP, eles passavam a ganhar 75, só a metade. Então, se você fizer uma conta aí, isso representava ao ano, ao invés daqueles 7.200, isso era 1.711 por mês, né? E 88 centavos.
Então eles ganhavam isso por mês em reais, né, nesse novo cenário. Saía de 7 mil e pouco para isso. Olha, imagina quem comprou muitos heróis, né, muitos Exes, né, fez um investimento como jogador. Ele teve esse desafio aqui da desvalorização. É claro, ele também estava ganhando moedas, mas teve a desvalorização. Então acabava tendo uma dificuldade a mais, e isso que me deixava intrigado. Por que o SLP estava caindo e o ponto da economia do jogo estava sendo sustentável? Eu ainda estava com ele na carteira, né? Não com o SLP, mas com o AXS, então eu fiquei observando esse movimento de mercado até tomar uma decisão. Mas voltando a falar dessa mudança aqui, se por um lado esse pagamento era menos estimulante, porque estava pagando a metade, por outro lado ele acabava reequilibrando a geração das moedas, né? E com isso a moeda recuperou um valor no primeiro momento. Logo com a mudança ela teve uma recuperação no seu valor. Uma observação que precisa ser feita aqui é que mesmo com a queda do SLP para esse patamar aqui, né, de 15 centavos, depois dele valer 30 centavos de dólares, o AXS não parava de subir. Era uma coisa que me intrigava e foi por isso que eu fui mantendo em carteira e fui estudando ainda um pouco mais antes de tomar alguma decisão. Tá ficando confuso? Você está conseguindo entender o que eu estou querendo falar aqui? Recapitulando, o AXS é uma moeda que eu compro para me expor, como se eu tivesse comprado uma empresa. Já o SLP é uma moeda de remuneração. Então, teoricamente eles são separados, mas tem alguma relação, porque se a remuneração está menor, a empresa está tendo algum problema na sua economia e em algum momento isso vai dar um problema, né, na cotação da moeda da empresa também, mas ainda não estava dando. E aí, depois dessa mudança aqui, os desenvolvedores fizeram uma outra mudança, o stake de criptomoedas. E o stake pagava 114,54% ao ano. Para quem ainda não sabe, a opção de stake é como uma poupança, mas com criptomoedas. Você coloca lá o seu dinheiro e vai pagar um valor ao ano. No caso era esse valor aqui. É interessante, né? É um valor que chama bastante atenção. Eu aproveitei para aumentar ainda mais os meus ganhos, agora com uma emissão de novas moedas no stake. Então eu tinha lá as moedas originais que eu comprei e isso ia me gerando moedas e iam pingando na minha conta essas moedas. E de qualquer forma isso não me fez fechar os olhos, continuei monitorando a economia do jogo. E aí depois que passou agosto continuou caindo mais ainda a moeda. E aí eu me questionei, mas será que está acontecendo isso por quê? Os usuários estão saindo? Por que a moeda de pagamento só cai? Os usuários estão pegando essa moeda e estão vendendo para poder ficar com a moeda tradicional, né? A moeda de uma economia real, porque justamente essa moeda não tem aplicação. Bom, de qualquer forma, a minha posição continuava lá intacta e eu continuava ganhando dinheiro com a alta do AXS e também do stake. E eu não tinha o SLP, né? Relembrando que eu já falei para você que eu decidi fazer o investimento no AXS. E eu falo muito do SLP aqui, justamente para entender a saúde do jogo. E aí, vendo todo esse cenário, eu parei e organizei tudo e falei, não, eu preciso calcular novamente isso aqui, ó. O Crypto Score. Meu S ficou meio estranho aqui, né? Vamos dar uma organizada aqui, ó. Melhorou. O Crypto Score. E aí, quando eu calculei, né, eu vi que o novo Crypto Score estava de 85. 0,85, ou seja, abaixo de 1. E por que ele estava nesse novo patamar? Eu estava vendo aqui que o score dele de atratividade foi 55, enquanto o de risco foi de 64,4. Então, justamente isso fez o score ficar abaixo de 1, o risco ficou maior do que a atratividade, foi aí que eu resolvi vender. Então, eu vendi, eu vou deixar também a imagem da nota fiscal de venda aqui para você, mas eu vou também escrever aqui no quadro só para você ir acompanhando comigo aqui durante a aula. O AXS por Bitcoin estava valendo, na época que eu vendi, 0,001956. Esse era o novo valor que eu fiz quando eu vendi. Mas tiveram alguns poréns, né? Esse foi o valor que eu vendi, né? O valor unitário, tá? Eu tinha mais de um, claro, mas nesse caso aqui eu não estou expondo, não estou mostrando os valores para você, nem a nota fiscal. A nota fiscal ela está aqui intacta com o valor unitário, mas eu também não estou expondo o valor porque o meu contato é público, né? Eu tenho algumas informações públicas, então por questões de segurança eu não estou compartilhando os meus valores, não estou deixando eles públicos nesse momento. Bom, o fato é que esse foi o movimento, mas como eu já falei para você, eu tinha a opção de stake com a criptomoeda
Então aqui, além dessa venda aqui, eu tinha um stake que me pagou moedas a mais. Então eu acabei vendendo moedas a mais justamente porque, além das que eu comprei, eu ganhei outras no stake. E quantas eu ganhei afinal? Bom, eu deixei um pouco mais de 2 meses, então eu tive um retorno só de 20% em 2 meses. Ele não foi aquele retorno de 104%. E aí, para fazer a conta, eu podia simplesmente pegar o meu valor total que eu peguei lá atrás, né, e fazer essa multiplicação. Mas como eu não estou compartilhando aqui por causa dos motivos de segurança que eu já falei para você, então a gente pode fazer esse 1.2 em relação ao valor unitário aqui, né? Então isso aqui vai ser vezes 1.2. E a segunda conversão que eu preciso fazer também é de variação do preço do Bitcoin. O Bitcoin estava valendo R$272 mil na hora que eu vendi. Na hora que eu comprei, ele estava valendo R$242 mil. Isso representa, né, uma valorização de 12%. Então, fazendo uma multiplicação dupla, né, tanto dos 1.2 quanto dos 1.12, eu chego à seguinte conta. Esse foi o valor original da venda, né, unitário, multiplicando por 1.2, multiplicando por 1.12, eu chego ao valor de 0,0025896 e divido isso pelo valor de compra. E aí eu vou chegar, então, aos meus ganhos que eu tive na operação. O valor de compra foi 0,000016974. E essa divisão, ela dá um valor de 15,28. Esse foi o meu valor, né? A minha multiplicação de 15,28 vezes. Tá vendo? 15,28. E aqui surgiu a tese do 15 em 1. Foi até um pouco mais do que o 15 em 1. Mas para arredondar para você, eu trago aqui a tese do 15 em 1. Ficou confuso? Você entendeu? Então vamos passar aqui de novo. Primeiro eu comprei o Bitcoin, né? Para poder comprar a XS. Porque naquela época você só tinha esse par de conversão, AXS e Bitcoin. Não tinha AXS por real, tinha AXS também por dólar Tether, né? Mas na carteira cripto eu não estava com dólar, meu dólar estava na Avenue, né? Outra corretora. Então eu peguei e comprei com Bitcoin e o valor unitário era esse, tá? E aí teve essas mudanças aqui, mas falando da operação de venda específica, voltando para cá, o valor unitário da venda era esse, né? 0,001956. E aí somente esse valor aqui de venda, né, dividido pelo de compra, né, esse 0,0019, 0,00016, isso já dava uma multiplicação de mais de 11 vezes o valor investido. Então seria um 11 em 1 bruto. Mas como eu tive o stake, né, a poupança que me deu mais um valor, ele deu 20%, mas já com esse valor mais alto. Então o 20% foi muito mais benéfico para a valorização, né, para o ganho real, porque ele deu 20% já com esse valor aqui e não com esse. Essa segunda conta que eu fiz para você aqui foi justamente a variação do preço do Bitcoin, porque o Bitcoin eu comprei lá por um valor unitário, né? Eu não comprei, enfim, não estou entrando no mérito quantos Bitcoins eu comprei, qual foi a fração de Bitcoin, também não estou falando isso, mas o valor unitário do Bitcoin era 242 mil, enquanto que na venda foi depois 272 mil. Então eu tive esse ganho aqui. Para converter também para reais, eu preciso ver a variação do Bitcoin. Então meu ganho, traduzindo para uma moeda real, foi esse aqui. O 0,19, que dava mais de 11 vezes, e mais os 20%, né, disso, né, repetindo, isso eu poderia fazer, né, o correto mesmo é fazer com o montante total. Só que como eu não estou mostrando o montante total por motivos de segurança, então eu faço aqui sobre o montante unitário que dá no mesmo. Então, multiplicando isso por 20% e aqui por 12%, eu chego a esse 0,00258976, tá vendo? E aí, dividindo um pelo outro, eu chego a 15,28 vezes. 15 em 1. Ficou claro para você? Eu quero que fique tudo claro aqui. Se tiver alguma dúvida, você para e me pergunta, né? Enfim, eu estou sempre à disposição aqui para poder tirar essas suas dúvidas, tá? Esse é o 15 em 1 que eu tanto falo. E como eu já comentei algumas vezes, é possível fazer, mas você precisa ter os métodos adequados para poder, enfim, conseguirem esse feito, né? E como vocês puderam observar, é possível chegar lá. Eu cheguei lá, você também vai chegar lá, eu tenho certeza disso.
O fato é que de lá para cá, para mim ainda ficou um pouco melhor, porque eu desenvolvi a Track Crypto, ou seja, uma nova ferramenta para monitorar milhares de criptomoedas. Além disso, eu também queria compartilhar com você 7 lições fundamentais para eu ter chegado a esse sucesso. Inclusive, eu vou passar aqui para poder a gente visualizar junto aqui. Então, eu vou botar aqui 7 reflexões. Número 1. Track Crypto. Eu digo para você utilizar a Track Crypto, né, que é uma ferramenta para rastrear milhares de criptomoedas e estar ali sempre no radar atualizado. A segunda das reflexões é para utilizar a Crypto Score. Então, outra, né? Essa aqui você mensura o risco e a atratividade de um projeto. Então, é uma forma objetiva de acontecer isso. Repetindo, ninguém tem isso. Isso aqui eu desenvolvi, somente eu e os meus alunos, quem está comigo, enfim, tem acesso aos meus conteúdos, consegue ter acesso a isso aqui também. Então, não menospreze isso, porque isso aqui realmente traz valor. Eu vejo às vezes as pessoas buscando novas formas de tentar entender o que está acontecendo no mundo cripto, se é interessante fazer um investimento ou não. Isso aqui é uma resposta para muitos desses. A terceira, que é para você utilizar o Trade Map. E apps. Bom, o Trade Map já é muito bom, tá? Porque ele consolida todos os veículos de informação principais. Então, eu aconselho para você utilizar o Trade Map e estar sempre por dentro de tudo que está acontecendo no mercado cripto. É claro, no meu grupo do WhatsApp eu já falo bastante, aqui nos vídeos, nas lives eu falo bastante também, mas também é interessante você ter acesso a essa ferramenta. A quarta, o 12 de cash. Utilizar o método 12 cash para diversificar os seus investimentos e saber fazer as alocações de acordo com a necessidade, de acordo com o risco, o perfil de risco, tá? Então essa é uma outra ferramenta que eu já falei e ela é fundamental para você. Agora o ponto 5 que eu aconselho é ser realista. Porque não adianta você ter acesso a um monte de ferramentas, ter acesso a um monte de fontes de informação e tá sempre buscando fazer as coisas mais da sua cabeça e não exatamente como elas são. É como diria a Ayn Rand, você pode até ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Quando eu falo você, eu não estou querendo me referir diretamente a você, investidor, mas enfim, é a frase dela ipsis literis, né? Enfim, trazendo aqui a frase dela exatamente. Então é isso, não adianta o investidor ter acesso a Crypto Score e botar premissas falsas só para poder dar um score alto. Tá, mas e aí? A realidade vai se impor, não adianta isso acontecer. Nem mesmo para 12 de cash, não adianta seguir métodos equivocados e tentar resultados diferentes. É como diria Einstein, o cúmulo da insanidade é fazer exatamente as mesmas coisas ou repetir exatamente os mesmos erros e esperar resultados diferentes, melhores, tá? Então também não repita isso. Essa é uma reflexão importante, seja realista. Agora a sexta que eu vou compartilhar aqui é ruído e sinal. Ruído, corte o ruído e fique só atento ao sinal. Ele que vai te mostrar o que produz resultado mesmo, o que é um motivo para você refletir, um motivo para você enxergar uma oportunidade. Ruído, fulano falou isso, ciclano falou isso. Isso é o de menos. O foco é você ter o conhecimento para poder entender o funcionamento. Porque fulanos, ciclanos têm interpretações e o investidor precisa estar atento ao que é a interpretação de fulano, ciclano, o que é fato. É claro, você pode olhar a interpretação de fulano e ciclano, mas não considere isso um fato e busque entender exatamente o que está acontecendo, tá? Para você ter uma análise crítica também e não ser induzido por ninguém. E por fim, é uma outra que eu gosto muito. Isso aqui é para tudo na vida, né? Evolução contínua.
Então, busque estar sempre evoluindo continuamente, buscando novas ferramentas, novos métodos. Eu já tenho alguns desenvolvidos e compartilhados com você, tem outros também que eu vou compartilhar em breve. Então, continue me acompanhando, continue tendo acesso ao meu conteúdo, aos diversos conteúdos, aos meus projetos, porque eu tenho certeza que lá na frente você vai ver que vale a pena. Então, esteja atento ao processo de evolução contínua, porque ele é muito importante, tá? E você também pode evoluir por suas percepções, além de tudo que eu falo aqui para te ajudar também. Mas a pergunta final sobre o conteúdo: será que eu estava certo em vender aquela criptomoeda naquele momento? Ou será que eu deveria ter mantido ainda mais tempo na carteira? Então, vamos ver na prática. No início de maio de 2022, está valendo 0,00875. Ou seja, desde a máxima lá, né, enfim, tem até a máxima que eu já fiz com alguns ajustes aqui, desde essa máxima com os ajustes, ele caiu 66% o valor de mercado. Então, será que eu fiz certo? Então, será que o CryptoScore, o Doze de Cash e toda a análise que eu peguei da plataforma me ajudaram? Deixo essa reflexão com você. E no mais, eu reforço novamente a importância dessas 7 reflexões que eu compartilhei com você. Todas essas foram feitas em algum momento ao longo desse vídeo, mas você também pode conhecer melhor em outros vídeos meus, outros projetos meus, assim como diversos alunos meus já conhecem. A gente está chegando ao final desse vídeo. Você já conhecia todos esses métodos? Se ainda não conhecia, deixa um comentário. Se tem alguma dúvida, também deixa um comentário aqui. De qualquer forma, para você ter acesso a mais informações de mercado em tempo real, eu reforço mais uma vez a importância do Trade Map para você baixar, porque somente com uma ferramenta você reúne as informações dos principais veículos de informação para poder facilitar o seu processo de análise e monitoramento do mercado. Outra coisa, não se esqueça também de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e de marcar o sininho para receber avisos de futuros vídeos que serão postados por aqui. E se gostou do vídeo, se aprendeu alguma coisa comigo, eu peço também que deixe o seu like e fazendo isso você me motiva a continuar compartilhando ainda mais os meus conhecimentos com você. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!